Olá, olá, caro concurseiro, seja muito bem-vindo ao Ponto dos Concursos. Meu nome é Luiz Lima e eu sou seu professor de Direito Administrativo. Meus caros, hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês um produto de excelência para você que almeja a sua aprovação no ano de 2017. Olha só, hoje nós sabemos da necessidade mais rápida, cada vez mais célere, de um concurseiro ser aprovado. Pelas várias dificuldades que ele enfrenta, né? Pressão familiar, o próprio ego que necessita de uma aprovação imediata, e nós aqui do Ponto descobrimos qual que é o foco para isso. Meus queridos, vocês se preparam para uma gama de concursos, mas há que se falar no necessário direcionamento para você. E hoje nós vamos apresentar para vocês a receita pontual desse direcionamento, que é a maratona do Ponto dos Concursos. Se você quer fazer concurso para o TRF1, para o TRF4, se você quer fazer concurso para vários TRS do Brasil, você sabe muito bem que a Fundação Carlos Chagas é a banca que elabora todos esses concursos, não é verdade? Então, olha só, quando você se prepara para esse tipo de concurso, você tem que ficar habituado com a banca que você está visando. E a maratona do Ponto dos Concursos vai passar para você o quê? Exatamente um direcionamento, uma teoria pontual cobrada por uma banca específica. No caso de hoje, Fundação Carlos Chagas. Beleza? Gabriel, coloca a lousa para mim, por gentileza. Olha só, meus queridos, eu tenho aqui a maratona do Ponto FCC. Tudo bem? Tranquilo? Olha só em que consiste. A maratona do Ponto FCC, ela vai trazer para a gente o seguinte, olha só, um foco total na banca Fundação Carlos Chagas, né? Nós vamos aqui aplicar o direito administrativo voltado exatamente para as questões dessa banca, perfeito? Mas o que nós temos, meus caros? Estudo das leis, não é verdade? E seus principais artigos, bem como atualização de jurisprudência, tá joia? A gente sabe muito bem que as bancas cada vez mais vêm utilizando entendimento jurisprudencial nas suas provas, não é verdade? Agora, veja um destaque que no meu entendimento é revolucionário para a Maratona do Ponto, que são as aulas ao vivo. Por que isso é revolucionário? Gabriel, volta para mim, por gentileza. Meus queridos, a aula online é uma coisa que veio para ficar. É algo que não retroage, é algo que não volta, né? Mas aí a gente sabe o quê? Que é difícil você manter a disciplina, é difícil você se policiar para, utilizando o mecanismo online, conseguir ficar ligado e direcionado nas nossas aulas. A gente vai estar aqui ao vivo com você. Você vai ter que marcar o seu horário na sua agenda para me encontrar ao vivo. Percebeu? Tranquilo? Joia? Gabriel, a lousa mais uma vez. Olha só, meus queridos. A gente vai ter 1h e 40 minutos de aula, em que a gente vai aplicar teorias pontuais e 20 minutos de chat para tirar dúvida. Tudo isso, eu repito para vocês, tudo isso ao vivo. Beleza? Tranquilo? Continua comigo, olha só. A gente vai fazer várias questões, elaboraremos várias questões da banca FCC, além de aplicar teoria pontual, não é verdade? Além de aplicar a teoria pontual. Meus queridos, volta para mim, por gentileza. Olha só, o que acontece? Ainda mais no direito administrativo, né? A gente sabe que tem questão que é entendimento da banca. Então é por isso que é muito importante, mormente na disciplina de direito administrativo, que você fique aproximado com a banca em que você vai trabalhar. Tranquilo? Beleza? Meus caros, hoje eu vou dar um aperitivo para vocês. Hoje nós vamos mostrar aqui em que consiste a Maratona do Ponto, beleza? E eu escolhi um assunto que sempre está presente, tanto nos editais quanto nas provas, porque edital sempre traz uma coisinha ou outra que quase nunca cai, mas isso sempre está presente, tanto em edital quanto em prova, que são os princípios administrativos. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Gabriel, vamos começar e joga a lousa para mim, por gentileza. Vamos lá, meus caros, olha só. É o seguinte, ó. A gente sabe que lá no artigo 37 da Constituição, eu tenho vários princípios, né? Lá no artigo 37 da Constituição, eu tenho
5 princípios expressos, tá joia? 5 princípios expressos. E começa ele com o princípio da legalidade, beleza? Tranquilo? Olha só o bizu para você. A legalidade tem 2 enfoques, um para o particular e um para a administração pública. Gabriel, volta para mim. Meus caros, é o seguinte, olha só o que eu quero que você domine, olha o que eu quero que você entenda. A administração pública, obviamente, responde ao princípio da legalidade. Mas nós particulares também temos um compromisso legal. Mas ouça agora, a distinção existe. O princípio da legalidade para o particular é uma coisa. O que seria o princípio da legalidade para o particular? Vem comigo e espanta o sono. Meus queridos, para mim, para você, é permitido fazer tudo que a lei não proíba. Percebeu? Tranquilo? Tudo que tiver uma lei proibindo, eu não posso fazer. Não é verdade? Não é verdade? Concorda comigo? Olha só o detalhe. Se você eventualmente pratica uma conduta, você só pode ser preso, só pode ser punido se há lei dizendo que aquilo é proibido. Não é verdade? Tranquilo? O que acontece na legalidade para o particular? Na legalidade para o particular, meus queridos, quanto mais lei, menor a liberdade do particular. Claro, se eu tenho mais lei, é um sinal de que a minha conduta fica mais impedida, mais proibida. Tranquilo? Beleza? Agora cuidado. Isso não é a mesma coisa para a administração pública. Meus caros, para a administração pública, quanto maior o número de leis, ouça agora, quanto maior o número de leis, maior vai ser a liberdade da administração. E sabe por quê? Enquanto nós temos liberdade para fazer tudo que a lei não proíba, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei determina. Beleza? Tranquilo? Olha o desfecho da informação que você tem que ter agora. Olha o que tem que estar claro para o meu aluno. Meus queridos, o lance é o seguinte: tem legalidade para o particular e para a administração. Porém, o enfoque, o direcionamento legal é diferente. Quanto mais lei para o particular, menor a sua liberdade. Já para a administração, quanto maior a quantidade de leis, maior a liberdade do administrador. Tranquilo? Beleza? Gabriel, projeta a lousa para mim. Meus queridos, olha só o detalhe. Princípio da legalidade para o particular. A legalidade prevista aos particulares afirma que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão previsto na lei. Tudo bem? Já para a administração, quando eu falo de administração, eu estou na seara, na área, no enfoque do direito público, a administração tem uma legalidade diferente. Por quê? Porque a administração fica subordinada à lei. Vale dizer, meus caros, o administrador só pode atuar se houver permissão legal. Tudo bem? Beleza? Olha só. Vale dizer, só é possível o agir da administração com a autorização legal. Volta para mim, por gentileza. Meus caros, é o seguinte, olha só o que eu percebo de dificuldade nos meus alunos. Ah, legalidade é só para a administração pública? Claro que não! Claro que não! Perceba que nós, particulares, também estamos submetidos ao princípio da legalidade. Porém, com um enfoque diverso, com um enfoque diferente. Percebeu? Agora eu vou dizer para você o seguinte, olha o que é a maratona do ponto dos concursos. Você viu a teoria pontual, não viu? Olha o que a banca quer de você agora. Gabriel, a lousa mais uma vez, por gentileza. Meus queridos, olha só. Vimos teoria pontual, agora vamos para o exercício, beleza? Vamos para o exercício. Olha só. São princípios previstos na Constituição que devem ser obedecidos pela administração pública direta, administração pública indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Inciso 1, princípio da pessoalidade. Inciso 2, princípio da legalidade.
Inciso 3, princípio da formalidade. Inciso 4, princípio da eficiência. Qual desses, meus caros, estão previstos na Constituição Federal? Vou passar um bizu para você então, olha aqui, ó, para você não esquecer mais. Os 5 princípios que eu tenho na Constituição Federal, os 5 princípios expressos formam a inicial dos 5 princípios forma a palavra limpe. Percebeu agora? Tranquilo? Olha o que eu quero que você entenda. É uma setinha aqui para você decorar mesmo, né? As iniciais dos 5 princípios do artigo 37 da Constituição formam a palavra limpe, beleza? Então, olha só, por que é limpe? L é de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Sabendo disso, volta para a questão comigo? Olha só, pessoalidade não existe, existe impessoalidade, então tá fora, né? Legalidade existe, legalidade está lá no 37, com certeza. Princípio da formalidade também não existe não, né? Agora, o princípio da eficiência também está previsto no artigo 37 da Constituição. Diante disso, meus caros, qual que é o nosso GABA? Qual que é o nosso gabarito? Depois que você começa a acertar muita questão de prova, você cria intimidade com o gabarito e começa a chamá-lo de GABA, né? Pois bem, então eu tenho aqui, ó, inciso 2 e inciso 4 vão ser o nosso gabarito. A alternativa correta, então, letra B de bola. Letra B de bola, beleza? Volta para mim. Meus queridos, entenderam qual que é a jogada da nossa maratona do ponto? Viu a teoria pontual, joga um exercício, assim você vai ficando íntimo da matéria e você acaba ficando íntimo também do gabarito que a sua banca quer. Tranquilo? Beleza? Vamos continuar mais uma vez. Gabriel, a lousa, por gentileza. Vamos lá, meus caros, olha só. Princípio agora da impessoalidade. Princípio da impessoalidade. Ok? É a letra I do limpe, né? Que a gente comentou. Meus caros, é o seguinte, ó. O princípio da impessoalidade significa não discriminar, tá ok? Não discriminar. E eu também preciso analisar a impessoalidade sob a ótica do agente público. Volta para mim, por gentileza. Meus caros, o que isso significa? Tal qual a legalidade, aqui na impessoalidade, eu quero que você tenha 2 entendimentos, tudo bem? O primeiro entendimento é o seguinte: impessoalidade é você não visar a pessoa, por isso impessoal, né? Por isso que é não pessoal, impessoal. Quando eu falo de não visar a pessoa, eu digo o seguinte: a administração, ela não pode prever pessoalmente o benefício de alguém. Quando um servidor público age para fazer o que é correto, ele não pode agir visando o bem de A ou o bem de B, como obviamente também não pode visar o mal de A ou o mal de B. As condutas da administração sempre são impessoais, na medida em que visam alcançar o interesse público e não benefício próprio ou benefício correto, direcionado de alguma pessoa. Percebeu? Tranquilo? E qual que é o segundo enfoque que eu quero que você tenha? Impessoalidade quanto ao agente público, não é verdade? Meus caros, eu sou procurador municipal no município de Goianá, é uma cidadezinha pequena aqui perto de Juiz de Fora, né? E o que acontece? Lá, constantemente, eu tenho que fazer controle da publicidade porque os agentes públicos tendem a querer, naturalmente, promover o prefeito ou promover algum servidor, né? Mas isso não passa do crivo da procuradoria, porque quando eu tenho esse tipo de situação, na verdade, a gente pode incorrer numa violação do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, em que é vedada qualquer tipo de promoção pessoal. Então, sempre que a atual gestão vai fazer alguma publicidade e que eles me perguntam e pedem a minha orientação, eu sempre digo para eles: olha só, a gente não pode falar da pessoa A ou da pessoa B. A gente tem que fazer referência, sabe a quê? A administração 2017-2020. Tranquilo? Percebeu? Joia? Joga na lousa mais uma vez, por gentileza, Gabriel. Olha só, meus queridos.
Impessoalidade é a não discriminação, de modo que não se pode discriminar nem para o benefício, nem para o prejuízo. A administração deve sempre se pautar em critérios objetivos e não subjetivos. Tranquilo? Olha só a observação que eu fiz para vocês. A impessoalidade também tem que ser analisada sob a ótica do agente. E não é a pessoa do agente que está atuando, né? Mas sim o Estado. O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, diz que não pode haver propaganda pessoal, pois isso implica no princípio da impessoalidade. Gabriel, volta em mim mais uma vez. Meus caros, só a título de exemplo, para ver se você fixa bem a matéria. Ouça aqui, ó. É muito comum, em município pequeno, então a gente vê isso demais, que o munícipe vá até o posto de saúde e o médico, o enfermeiro, que sempre pegam a população num momento delicado, obviamente porque falta saúde, né? Os munícipes acabam por ficar extremamente agradecidos à figura do médico, à figura do enfermeiro, mas isso, para o direito administrativo, seria errado. Por quê? Porque o agradecimento aqui é ao município que cedeu aquele atendimento médico e não ao agente A ou agente B por terem feito o atendimento, tá joia? Claro que eles têm o mérito deles, né, meus queridos, por terem feito um trabalho correto, mas a administração é quem está prestando o serviço. Nesse exemplo que eu dei, a administração municipal. Tranquilo? Beleza? Vamos fazer exercício sobre isso então? Gabriel, a lousa mais uma vez. Vamos lá, meus caros, olha só. Questão da Fundação Carlos Chagas. Manuela foi irregularmente investida no cargo público de analista do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, né? E a Manuela deu sorte, ó. Foi irregularmente, né? Será que ela não fez concurso público? Não sei, né? Vamos ver. Tendo nessa qualidade praticado inúmeros atos administrativos. Então ela foi irregularmente investida, né? E praticou inúmeros atos administrativos. O tribunal, ao constatar o ocorrido, reconheceu a validade dos atos praticados sob o fundamento de que os atos pertencem ao órgão e não ao agente público. Sensacional, hein? Trata-se de aplicação específica do princípio da... Volta para mim. Meus queridos, olha só, eu tenho lá uma servidora que estava erroneamente ocupando o cargo e praticou vários atos administrativos, tá ok? Deu despacho, mandou ir para o juiz, mandou intimar alguém, tá joia? Mandou chamar o oficial de justiça para proceder a intimação, mas ela não estava regularmente inscrita nos quadros do TRT. Meus queridos, ela vai ser retirada e o que ela fez permanece. Sabe por quê? Não é essa servidora quem praticou o ato. Quem praticou o ato foi o Estado. No caso aqui, foi o Tribunal Regional do Trabalho. Ouça agora! Eu estou dizendo o seguinte para você. Você, futuro servidor público, você será mera marionete do Estado. Você, futuro servidor público, será, um termo que eu particularmente gosto muito, longa-manos, extensão do braço do Estado. Quando você fizer algo em nível de servidor público, é o Estado que está fazendo. Percebeu? Tranquilo? Ouça aqui mais um exemplo, meus caros. Quando você tem a hipótese aqui da questão, não interessa se ela fez algo para o bem e para o mal. Quem teria feito esse algo seria, naturalmente, o Tribunal Regional do Trabalho. Beleza? Tranquilo? Gabriel, joga a lousa, por gentileza. Meus caros, nesse caso aqui, então, eu estou a falar de qual princípio? Ó, é a aplicação específica do princípio da impessoalidade? Pois é, o GABA já está logo na letra A. Eficiência não é isso, a gente vai ver. Motivação também, a gente sabe que é outra coisa. Publicidade, a gente vai ver hoje ainda, e o princípio da presunção de veracidade também não se aplica nesse caso. Tranquilo? Beleza? Volta para mim mais uma vez. Meus caros, estão entendendo o que é a maratona do ponto dos concursos? É isso aí, tá ok? A gente vai promover as teorias pontuais para você dominar o tema, tá joia? E a gente vai fazer o seguinte também, né, meus queridos? Logo em seguida, a aplicação de uma teoria, exercício para você. O seu direcionamento, o seu aprendizado será muito grande. Sem contar que na área do aluno você tem
todo aquele contato com o professor. Tranquilo? Continua comigo, não encerrei ainda. Gabriel, volta na lousa. Vamos lá, meus queridos, olha só. Princípio agora da moralidade. Princípio da moralidade. Princípio da moralidade, bem tranquilo. Princípio da moralidade é a honestidade, probidade, lealdade, boa-fé, não corrupção com a coisa pública, ou seja, com os bens da administração. Esse princípio trata da moralidade jurídica e não deve ser confundido com a moralidade social ou subjetiva. Volta para mim, Gabriel. Meus queridos, entendam o seguinte agora. Espanta o sono e se concentra, tá? Eu quero que você saiba assim, ó. É muito conhecido, é muito coletivo a ideia de moral. A ideia de moral é uma ideia que cada um de nós tem. Mas essa ideia de moral dentro da sua pessoa, dentro do seu sujeito, por isso subjetiva, ela não se confunde com a moral administrativa. A moralidade do direito administrativo é a correção, a lealdade, a probidade, a boa-fé com o dinheiro público, com a coisa pública. Você sabe muito bem que o administrador não tem ampla liberdade para fazer o que quiser com a coisa pública, com o patrimônio público. Mas, se o bem é privado dele, que ele faça o que quiser. Meus caros, a moralidade administrativa diz respeito a você tratar bem a coisa pública. Tratar bem no sentido de ser leal, correto, probo, digno, tranquilo, beleza? Não confunda isso com a moralidade pessoal, subjetiva de cada um de nós. Beleza? Fácil para você? Gabriel, a lousa mais uma vez. Vamos de exercício, meus queridos. Olha só. Quando um prefeito comete um ato relacionado à indistinção, cuidado com essas palavras, meus queridos, porque você está acostumado a ouvir distinção. Tem muita gente que acaba se confundindo por causa dessa negativa aqui, tá joia? Quando o prefeito comete um ato relacionado à indistinção entre os patrimônios público e privado, ele está violando o princípio da... Volta para mim. Meus queridos, olha o que a questão está falando. O prefeito, para ele, tanto faz o que é público e o que é privado, tá joia? Será que ele está atendendo o princípio da moralidade? É como se ele estivesse usando a coisa pública em seu benefício próprio, que é o que ele faz com o bem particular. Concorda comigo? Tá entendendo o raciocínio? Joga a lousa mais uma vez. Vamos lá, princípio da impessoalidade? Não. Princípio da impessoalidade seria se ele estivesse discriminando alguém ou fazendo alguma promoção pessoal, não é isso? Beleza. Princípio da eficiência? Também não. O princípio da eficiência nós já vamos estudar, mas não tem nada a ver com isso. Princípio da publicidade? Também não. Já veremos em breve a que ele se refere e você vai entender. Princípio da finalidade, meus caros, também não é oportuno aqui. A gente tem uma violação ao princípio da moralidade. Beleza? Tranquilo? Pode voltar para mim, por gentileza. O lance aqui é o seguinte, quando você tem esse tipo de questão, você tem que ficar bem atinente a perceber que a moralidade é o bem tratar da coisa pública. Nesse caso aqui, se o prefeito não vê distinção entre a coisa pública e o patrimônio público, a coisa pública e o patrimônio privado, naturalmente, ele não está atendendo o princípio da moralidade. Beleza? Tranquilo? Joga a lousa mais uma vez, Gabriel. Vamos para o próximo princípio, meus queridos. Princípio da publicidade. Princípio da publicidade. Beleza? Vamos lá. Meus caros, princípio da publicidade é a transparência dos atos da administração. Tá ok? Transparência dos atos da administração. Eu quero que você entenda o seguinte, eu falo em publicidade porque os atos da administração são públicos. Os atos da administração são públicos. Por isso que eu falo em princípio da publicidade. Tranquilo? Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. A própria Constituição vai permitir exceções a esse princípio. Tá? A própria Constituição vai permitir exceções a esse princípio. Quando que eu vou ter exceção? Por motivo de interesse coletivo, por motivo de segurança nacional
e a proteção à intimidade, honra ou vida privada das pessoas. Meus caros, quanto ao interesse coletivo, volta para mim por gentileza, Gabriel. Entenda o seguinte, algumas investigações recentes que estão acontecendo no nosso Brasil, elas colocam em xeque toda a estrutura da administração pública, tá ok? Então, é por isso que a gente permite que mesmo em fase de processo judicial, isso tudo seja sigiloso, porque é uma coisa que pode interessar a todos. Beleza? Gabriel, a lousa mais uma vez. Olha só, meus queridos, também posso não tornar público alguma coisa por motivo de segurança nacional. Volta para mim. Por que isso aqui? Quer ver um exemplo bem próximo, bem recente e bem da nossa realidade? Lembra quando o excelentíssimo senhor doutor juiz Sérgio Moro optou por liberar as gravações ocorridas entre a presidente da República, a então presidente da República, Dilma Rousseff, e o ex-presidente Lula? Meus caros, aquilo ali é uma conversa no seio da administração pública, né? Aquilo ali pode comprometer, como de fato criou até uma manifestação em Brasília na época, contra a corrupção. Por que tudo isso? Porque aquilo ali afeta diretamente o nosso sistema nacional. Tranquilo? Beleza? A lousa mais uma vez. Olha só que agora eu também tenho a questão de respeitar a publicidade se aquilo dizer respeito à intimidade, honra ou vida privada. Volta para mim. Meus queridos, se você quiser ir ao fórum da sua comarca, da sua cidade e entrar numa audiência de tráfico de drogas, você pode. Se você quiser entrar numa audiência de homicídio, você pode. Se você quiser entrar numa audiência de ações indenizatórias com direito do consumidor, também pode. Agora, você não pode entrar numa audiência que resolva conflitos de família, divórcio, por exemplo. Sabe por quê? Porque, naturalmente, nesses processos, eu vou discutir e vou trazer à tona a intimidade, a vida privada das pessoas. É por isso que a gente coloca esses processos correndo sob segredo de justiça. Estão entendendo? Beleza até aqui? Show de bola. Meus caros, vamos aplicar então, aqui agora, algumas essências ainda desse princípio da publicidade para você entender a que ele se refere, tá joia? A lousa, por gentileza, Gabriel. Olha só. O que eu preciso que você domine sobre esse princípio, tá joia? É o seguinte. A publicidade, não se perca, ela é uma regra. A publicidade é uma regra. Então, para eu evitar a publicidade, eu preciso de uma densa fundamentação. Tranquilo? A administração pública não pode simplesmente dizer que prefere não revelar. Aquilo tem que ser mantido sigiloso, tá, meus queridos? Então, quando o administrador for fazer isso, ele tem que fundamentar, beleza? Luiz, mas qual que é a necessidade disso? Meus caros, nós aqui, enquanto administrados, né, nós vamos poder controlar os atos administrativos e garantir, consequentemente, a sua eficácia. Volta para mim para você entender o que eu quero dizer. Olha só, esse exemplo é bem prático, tá? Teve um cliente meu aqui do escritório que ele estava desconfiado da lisura de um procedimento licitatório da prefeitura. Tá joia? Eu falei com ele assim, bom, se o senhor está desconfiando, vamos fazer o seguinte, vamos pedir para a gente ter cópia integral do procedimento administrativo de licitação. Ele falou assim, mas eles não vão querer dar isso para mim não, doutor? Eu falei assim, meu amigo, eles têm que dar, porque não há motivo razoável de você tornar sigiloso um ato de licitação. Concorda comigo? Dito e feito. Requeremos junto à CPL, Comissão Permanente de Licitação, a cópia integral do processo administrativo. Em 10 dias, eles cederam tudo para a gente. Se ele tinha alguma desconfiança, né, ele teve acesso a tudo aquilo, vai poder analisar, e isso nada mais é do que controle pela sociedade dos atos administrativos através do princípio da publicidade. Tranquilo? Beleza? Agora olha só um detalhe que eu quero falar com você. Gabriel, joga a lousa mais uma vez. Meus caros, olha só o que tem sido cobrado, inclusive em provas da Fundação Carlos Chagas, tá?
inclusive em provas da Fundação Carlos Chagas. Jurisprudência dos tribunais, tá joia? Jurisprudência dos tribunais. Meus caros, olha só, tem sido muito cobrado em prova a questão da remuneração dos servidores e demais verbas indenizatórias. A que isso se refere? Olha só, volta para mim por gentileza, Gabriel. Meus queridos, olha que faca de dois gumes, tá? Você que é particular, né? Você que ainda não é servidor público, o valor que você ganha mensal só interessa a você, meus caros. O valor que você ganha mensal só diz respeito à sua pessoa. É algo privado. Percebeu? Afinal de contas, revelar isso seria expor demais a sua vida privada. E os servidores públicos também recebem a sua remuneração. Só que a diferença, meus queridos, é que a remuneração do servidor público, ela é paga por cada um de nós. Ela é paga por todos os contribuintes. Então, os servidores se queixaram de que a intimidade deles estava sendo exposta na medida em que a administração revelava, através do portal da transparência, cada centavo que eles ganhavam. Não é verdade? Isso chegou até o STF e o STF entendeu o seguinte: olha só, eu tenho um conflito de interesses. De um lado, eu tenho a publicidade de tudo que é da administração, e aí os contribuintes têm que pagar. E de outro lado, eu tenho o quê? A vida íntima do servidor, que tem ali a sua remuneração exposta todo mês. Para o Supremo Tribunal Federal, prevaleceu o princípio da publicidade sobre a vida íntima e privada do servidor. Vale dizer, o entendimento do STF é o de que tudo aquilo que o servidor público ganha vai ter que ficar no portal da transparência para que nós, contribuintes, saibamos qual que é o valor percebido. Tranquilo? Show de bola? Quer fazer um exercício comigo? Gabriel, joga a lousa então. Vamos lá, meus queridos. Olha só, questão da Fundação Carlos Chagas, hein? O STF, em importante julgamento, considerou legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico, mantido pela administração pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. Pois bem, não havendo qualquer ofensa à Constituição Federal, bem como à privacidade, intimidade e segurança dos servidores. Pelo contrário, trata-se de observância a um dos princípios básicos que regem a atuação administrativa, qual seja o princípio específico da... Meus caros, bem tranquilo, né? É o princípio da publicidade, né? Perceba o que o STF entendeu. Olha só, olha, o que eu tenho que fazer na verdade? A Constituição Federal garante para a gente que tudo é público, né? E ainda assim que eu esteja avançando um pouco a questão da intimidade das pessoas, prevalece para a gente a publicidade. Tranquilo até aqui? Beleza? Volta para mim por gentileza. Meus queridos, estão entendendo o que é a maratona do ponto? É isso aí. Você tem o quê? A aplicação da teoria pontual, tá joia? E você tem logo em seguida a aplicação de um exercício. Combinado? Tranquilo? Continua comigo. Vamos ver aqui agora o próximo princípio. Gabriel, pode jogar a lousa por gentileza. Meus caros, olha só. Agora vamos falar do princípio da eficiência. Princípio da eficiência. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês sobre o princípio da eficiência, uma coisa que me frustra muito em algumas provas, porque eles perguntam, né? Eles perguntam, na verdade, qual foi o último princípio a ficar expresso na Constituição, tá joia? Porque foi o princípio da eficiência que ele entrou só em 98, né? Eu já vi prova falando o seguinte, que esse princípio aqui, ele não é um princípio originário da Constituição, né? E tá certo, tá joia? O que significa eficiência então, meus caros? Trata-se de busca pela obtenção de resultados positivos para produzir muito gastando pouco, né? Não é um princípio originário, ou seja, na origem da Constituição ele não estava lá, ele apareceu depois, pois foi inserido no caput, né? Caput é o quê? O cabeçalho do artigo, com a emenda 19 de 98. É uma norma de aplicabilidade imediata, porque isso, o seu professor de constitucional vai falar para você que tem norminha lá na Constituição que fala o que para a gente? Essa norma será regulamentada por lei, né?
Isso aqui não precisa ser regulamentado por lei, não. O princípio da eficiência, ele é aplicado imediatamente e ele vai gerar alterações em todo o agir da administração. Tá joia? Combinado? Tranquilo? Mantenha a lousa para mim, Gabriel. Vamos fazer exercício agora, meus queridos. Olha só. Questão da Fundação Carlos Chagas. Os princípios balizadores das atividades da administração pública ganharam importância e destaque nas diversas esferas da atuação, tal como o princípio da eficiência, que permite que um ente federado execute competência constitucional de outro ente federado quando este se omitir e essa omissão estiver causando prejuízos aos destinatários da atuação. Bom, a princípio nada gritante que nos dê certeza de que isso aí é o princípio da eficiência. Então vamos para o próximo. Letra B. Autoriza que a administração pública interprete o ordenamento jurídico de modo a não cumprir disposição legal expressa, sempre que ficar demonstrado que essa não é a melhor solução para o caso concreto. Bom, a princípio também, nada diretamente relacionado à eficiência. Joga para C. Deve estar presente na atuação da administração pública para atingimento de melhores resultados, cuidando para que seja com os menores custos, mas sem descuidar do princípio da legalidade, que não pode ser descumprido. Pô, pessoal, essa aqui revelou para a gente com tranquilidade o princípio da eficiência, porque eu estou dizendo para você aqui, olha o enfoque que eu dei para você, olha o direcionamento da maratona, em que ele consiste? Melhores resultados com menores custos. Mas eu também não posso fazer isso a qualquer custo, porque eu tenho outros princípios para respeitar, como o princípio da legalidade. Beleza? Vamos ver a letra D e E para a gente entender aqui direitinho. Ó. Substituiu o princípio da supremacia do interesse público. Meu Deus, a gente vai ver no nosso curso completo que esse princípio aqui, ele é insubstituível, tá? Que antes balizava toda a atuação da administração pública, passando a determinar que seja adotada a opção que signifique o atingimento do melhor resultado para o interesse público. Essa partezinha final aqui podia até deixar você, melhor resultado, podia até deixar você em dúvida, mas olha só, substituir o princípio da supremacia? Jamais, tá joia? Letra E. Não possui aplicação prática. Não vou nem ler o resto. Já está errado. Mentira, olha só. Não possui aplicação prática. Pô, claro que possui aplicação prática imediata, Tendo em vista que a administração pública está primeiramente adstrita ao princípio da supremacia do interesse público e depois ao princípio da legalidade, Meus queridos, volta para mim um pouco, só para você entender. Os princípios, eles não são normas de choque, tá joia? Normas de choque em qual sentido? Opa, se eu aplico a legalidade, eu não vou aplicar a supremacia? Não tem nada disso. Os princípios são fluidos, eles se misturam, tá joia? Tranquilo? Então essa alternativa E também estaria errada, tá joia? Faz mais exercício comigo. Gabriel, joga a lousa mais uma vez. Vamos lá, meus queridos, olha só. Questãozinha da Fundação Carlos Chagas. Considere o seguinte trecho extraído da obra de Diogo de Figueiredo Moreira Neto. A melhor realização possível da gestão dos interesses públicos, posta em termos de plena satisfação dos administrados, com os menores custos para a sociedade, ela se apresenta simultaneamente como um atributo técnico da administração, como uma exigência ética a ser atendida no sentido weberiano de resultados e, coroando a relação, como uma característica jurídica exigível de boa administração dos interesses públicos. Muito bem. É correto concluir que os ensinamentos do autor se referem ao conteúdo do princípio da, moralidade, que serve de parâmetro de controle para a revogação dos atos administrativos. Letra B. Proporcionalidade, que possui primazia e preferência diante dos demais princípios que informam a atuação da administração. Meus queridos, primazia e preferência sobre outros princípios está errado, tá? Os princípios, eles vão ser sempre aplicados no caso a caso, tá joia? Princípio da economicidade agora na letra C,
que se aplica após a prática do ato administrativo como ferramenta de controle do menor custo para a administração? Também não, né? A economicidade não é menor custo e mais trabalho é a eficiência. Impessoalidade, que impede escolhas baseadas em critérios eminentemente técnicos, pois analisa o desempenho da administração para garantir o atingimento dos melhores resultados. Bom, a impessoalidade, ela não tem a ver com o alcance dos melhores resultados, né? Quem tem a ver com o alcance dos melhores resultados é a eficiência. Letra E, eficiência, que visa a orientar a gestão pública ao atendimento das finalidades previstas em lei pela melhor forma possível, não bastando a análise meramente formal. Esse aqui, meus caros, vai ser o nosso GABA. Tranquilo? Beleza? Tem mais exercício para você, tá joia? Continua comigo. Vamos lá. Questão da Fundação Carlos Chagas, meus caros. Olha só, se liga aqui no movimento. É o seguinte: sobre os princípios da administração pública, é exemplo de infração ao princípio da legalidade uma atuação administrativa conforme o direito. Ora, agir conforme o direito é agir, dentre outras coisas, conforme a lei. Conforme a lei. Então, obviamente que se você atua conforme o direito, você atua conforme a legalidade, né? Inciso 2. Moralidade, desapropriar imóvel pelo fato de a autoridade pública pretender prejudicar o inimigo. Meus queridos, o Instituto da Desapropriação está sendo respeitado por esse administrador? Ele só quer fazer isso para prejudicar alguém. Então, obviamente, que ele violou o princípio da moralidade. Essa aqui está certinha. Vamos lá. Inciso 3. Publicidade. Se você nega a publicar as contas de um município. Perfeito. A publicidade tem essa direta relação com tornar público aquilo que é feito pela administração. Tá joia? Princípio da eficiência. O inciso 4. Prefeito que contrata a filha para ser assessora lotada em seu gabinete. Pessoal, cuidado com isso. Por quê? Naturalmente, um prefeito que faz essa contratação da filha para ser assessora, ele está violando algum princípio da administração, né? Mas aqui você poderia pensar em dois princípios. Esse prefeito aqui estaria violando a impessoalidade, tá joia? Ou então estaria violando a moralidade, né? Desses dois princípios aqui. Agora, isso exatamente que a questão está te falando não tem nada a ver com o princípio da eficiência. O nosso GABA, então, fica com o inciso 2, não é isso? Isso. E o inciso 3, beleza? Qual que é o GABA? Letra B. Tá joia? Tranquilo? Volta para mim, Gabriel. Meus queridos, a aula de hoje é um mero aperitivo para você ver qual que é a proposta do ponto dos concursos. Tranquilo? A maratona que a gente está promovendo para vocês, ela vai direcionar você para vários concursos da Fundação Carlos Chagas. Tudo bem? Agora, olha só, para você cair para trás, até 25 de fevereiro, se você não gostar do nosso produto, você tem o dinheiro integralmente estornado para você. Tá ok? Ou seja, trocando em miúdos, você vai ter quase um mês de aula de graça. Então te convido, faça sua inscrição, assine lá a nossa maratona para você poder contratar ou somente a minha aula, ou somente a aula de outros professores, ou então um pacote que vai preparar você para a Fundação Carlos Chagas. Tranquilo? Sempre um prazer me dirigir a vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço.